Então, a primeira é o cuidado de Jesus com a multidão. Uhum. Talvez uma das coisas que mais me chama a atenção é que toda vez que Jesus te chama para sair, ele paga a conta. Porque ele é muito responsável. Ele nunca te leva para um lugar sem criar alguns meios para te sustentar. Então, eu vejo isso como a questão do cuidado. E também vejo a questão da paternidade, né? Porque, Nigro, quando Jesus veio à Terra, ele não veio restaurar a paternidade, ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, foi nós que deixamos de ser filhos. Então, em Adão, nós éramos filhos, deixamos de ser filho para se tornar criatura. Em Jesus, deixamos de ser criatura para voltarmos a ser filhos. Então, Jesus veio fazer essa conexão. E ele, como filho, está ensinando como tratar os filhos. Então, quando Jesus leva os discípulos e a multidão para o deserto, é um nível de cuidado. Vocês estão em um lugar onde não existe condições financeiras, onde não existe provisão humana, mas vocês vão ver qual é a provisão divina. Então, eu acho assim, é um milagre onde não tem mecanismo humano, não tem uma engrenagem humana, mas é onde tem a operação e a manifestação. Acho isso fantástico. E você acha que dessa história a gente pode tirar aprendizados de fato que servem para todas as áreas da vida? Claro. Seja desde melhorar a sua relação, até conexão com Deus, até eventualmente multiplicação material, dinheiro. Você acha que dá para usar isso para tudo? Claro, claro. Ah. Porque é um mapa, né? A Bíblia, ela é um mar. Uhum. Ela te joga para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, ele só tem 5 pães. 5 pães já tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É claro que se você fizer a matemática, muita gente vai ficar sem comer. Mas engraçado, o muito sem Deus acaba faltando e o pouco com Deus acaba sobrando. Naquele dia, 2 peixes virou peixaria e 5 pães viraram padaria. Ou seja, ele conseguiu pegar aqueles pães e conseguiu multiplicar mesmo sendo pouco. É a graça de Jesus conseguir pegar o pouco e fazer muito. Por quê? Tem uma passagem de Pedro, quando ele saiu para pescar, e não teve sucesso. Porque você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Não tem como você curar feridas profundas se você não sabe lidar nem com ferimentos rasos. Então Pedro teve um fracasso na noite anterior, mas não sabia que ia ter o maior sucesso na manhã seguinte. Então a noite anterior pode não ter nada a ver com a manhã seguinte, né? Às vezes a pessoa quer desistir hoje, mas não sabe o que está esperando ele amanhã. Porque é melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. E aí, na manhã seguinte, o Jesus entra no barco e fala para eles, vamos lá, voltou para o mesmo lugar da frustração e tiveram uma pesca maravilhosa. Qual é a lição que eu aprendo? Que Jesus pegou o barco do Pedro vazio e devolveu cheio. Cara, que sacanagem. Você falando, parece que você tá cantando uma música. Ó, eu vou ler a história e aí a gente começa a refletir sobre ela e, cara, quero aprender muito hoje com você aqui. Tá combinado? Certo. Eu vou ler então Mateus 13, 21, tá? Mateus 13, 21 não. Eu vou ler Mateus 14, 13, 21. Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Tá? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, em resumo, Jesus foi para um local deserto, pessoas foram junto, não tinha comida, uma dessas pessoas tinha 5 pães e 2 peixes, deram na mão de Jesus, Jesus multiplicou, todo mundo comeu e depois os discípulos também comeram. Um Ultra Blaster resumo. Como que pode uma história tão simples como essa ser tão edificante, trazer tantos aprendizados? O que você tira dessa história aqui, Jackson? Primeiro é Jesus entrando no barco, os discípulos, e falando, vamos para o outro lado. Quer dizer, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção era de Jesus. Nossa, cara. Porque ele não quer te dar velocidade, ele quer te dar direção. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado.
Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Caramba, cara. Porque se Deus te dirigir, você não se acha, você se encontra. Se encontrar é melhor do que se achar. Quem se acha já está perdido. Então ele entra no barco e vai para o outro lado. Então detalhe, a multidão fica lá fora. É uma outra multidão. Porque, negro, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A multidão ficou fora. Quando chegou do outro lado, aí a Bíblia diz, uma multidão estava esperando ele. Aí ele desce do barco, aí a Bíblia diz, você leu aí, havia muitos enfermos, Jesus curou a todos, isso é muito rico. Porque as pessoas acham que a igreja é um hospital, e não é. Qual o problema do hospital? Que a pessoa só fica lá até receber alta. Recebeu alta, ele vai embora e nunca mais quer voltar. Então, não é um lugar para você frequentar, mas é um lugar para você pertencer. De fato, Jesus não é um remédio, ele é a cura. Que havia vários doentes, vários tipos de enfermidade, ele curou a todos sem fazer exame. Ele pode curar você de qualquer coisa, depressão, ele é a cura. Passando desse ponto, o que a Bíblia diz? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, o dia já declina, o tempo está passando, e a fome do povo aumentou, e eles não têm o que comer. Manda eles embora comprar comida. É a sua área essa. Eles tinham dinheiro. Só que, se eles fossem comprar comida, eles iam perder o poder do milagre. Jesus não mexeu na economia deles. Essa é a parte que você guarda. E deixa que aqui vocês têm, libera como semente, e eu vou multiplicar que vocês estão liberando. Deus só pode colocar a mão quando você tirar a sua. O poder da entrega, só entrega e confia. Quando eles pegaram os pães e entregaram na mão de Jesus, Jesus conduziu de uma maneira extraordinária, a ponto que você leu, todos comeram, fora mulheres e crianças. E aqui uma coisa linda, é que quando fala mulheres e crianças, mulheres não eram contadas, e nem crianças. Então o que Deus pode fazer na sua vida é tão extraordinário que até quem está excluído pode sentar na mesa e pode desfrutar. Todos comeram.